a lente desse óculos está com uma marca de dedo no meio da lente. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Por favor, me interrompam para fazer perguntas, para participar, para contar piada. Daqui a pouco a gata pula aqui. Mas, assim, piada pertinente, hein? Tem que ser piada com a matéria. Vocês estão vendo aqui o slide? Sim. Então, a gente vai falar agora de democracia no pós-guerra. Então, a gente falou no começo do ano, ainda antes do apocalipse, a gente falou de Brasil República, então a gente proclamou a República. Lembra que a República já foi um golpe, né? Então, a gente teve o golpe da maioridade lá com Dom Pedro II, coroado imperador aos 14 anos. A gente teve a República, foi um golpe que derrubou o Dom Pedro II. Dom Pedro II conseguiu fazer uma carreira bem brasileira, bem autêntica, né? Começou com um golpe, terminou com outro. Depois, em 1930, a gente tem a República Velha. Em 1930, o Vargas se torna presidente do Brasil através de outro golpe. Depois, agora, em 45, Vargas é derrubado pelas mesmas pessoas que apoiavam ele no começo, né? Porque o Vargas é um cara muito louco, ele foi um gênio político, pode falar o que quiser do Vargas. Passa por trás, filha. Pisa no computador. Desculpa, gente. Vai, Nenê, para baixo. Vai, pronto. Perdão. De repente ela desliga o computador de novo. Não, ela não passa. Por isso que eu falei para ela passar por trás. Ela não quer passar por trás do computador, ela quer sentar em cima do computador. E só porque eu tô no computador, porque senão ela não quer. Porque o computador fica o dia inteiro aqui. Bom, vamos lá. Eu sei, a minha gata é igual. Então, em 45, Vargas cai, a gente vai ter um governo ali provisório pelo José Linhares, que era, na época, quando o presidente caía, quem governava era o cara do STF, né? Que era o José Linhares na época. E aí nós vamos ter eleições, e aí a gente vai ter um projeto democrático de Brasil. Lembra que democracia é um tipo de governo, né? É um jogo. A gente vive em sociedade. Para viver em sociedade, a gente precisa estabelecer regras. Porque se a gente não estabelece regras, a gente vive na selvageria, na barbárie. E para viver na selvageria, a gente vai morar na floresta, não é verdade? Por que eu acordo cedo para trabalhar se eu vivo na selvageria? Então a gente vive num jogo, né? Que a gente chama de República Democrática. Então, na República Democrática, a gente tem determinadas regras. Mas a ideia da democracia é que todo mundo possa constantemente ampliar os seus direitos de participação política, de participação na economia, na sociedade, né? Porque a democracia é o governo do povo, né? É um governo assim que parte do pressuposto que a população tem o poder. Muito bem, então a gente vai ter uma experiência democrática, e aí eu vou explicando as coisas para vocês vão me dizer se você realmente acha que esse período foi um período democrático. Agora, dá uma olhadinha nesse resumão que eu fiz aí da história do Brasil, para vocês verem, vamos fazer a conta, um pouco de matemática para você, né, para a gente ver aí quanto da história do nosso país a gente realmente tem de experiência democrática. Então, de 1500, eu coloquei 1500, não é que eu estou esquecendo toda a história da população que viveu na América antes. Mas estou falando do Brasil como a gente conhece hoje, né? Que depois, desde a exploração, da chegada dos portugueses para cá. Então, a gente teve aí, de 1500 a 1822, nós fomos colônia de Portugal. Então, nós não éramos um país, né? Nós éramos América Portuguesa, até pelo menos 1815. Mas em 1822, quando houve lá a ruptura, né? Da dependência política. Depois de 1822 a 1889, a gente viveu no Brasil Império. O único país da América que teve um império, que teve uma monarquia após a declaração da independência. Depois de 89 a 1930, a gente teve a República Velha, que vocês lembram que era aquele negócio, né, de voto de cabresto, só podia votar quem tinha dinheiro e tudo mais, voto censitário e tal. Depois a gente vai ter a Era Vargas, que a gente estudou no começo do ano, de 30 a 45, que o Vargas se tornou um ditador, né? Em 37 ele deu lá um golpe, né? Ele usou a ameaça comunista para se tornar um ditador. Aí o Vargas cai em 45, até de 45 a 64 a gente vai ter uma experiência democrática. Quantos anos dá isso? 9? É isso aí. 9. Obrigada. 9? Porque conta é bom vocês saberem. 19. Calma. 19, 19, tá vendo? 45, 55, 19 anos. Então, tá vendo, gente? Conta vocês têm que fazer comigo, vocês não podem me abandonar na conta. Depois de 64 a 85, a gente teve a ditadura militar, que as pessoas, que aí a gente vai conversar semana que vem, e é mó choradeira para falar de ditadura militar, mas nós tivemos sim uma ditadura
feita pelo nosso exército, feita pelos empresários, com apoio de parte da população. Mas a gente teve, sim, um governo ditatorial. E a gente discute isso semana que vem. E aí, de 85 a 2019, que foi quando eu preparei essa aula pela primeira vez, agora a gente já está em 2020, a gente teve aí uma experiência democrática. E isso daí, eu nasci em 86, vou fazer 35 anos, né? Porque eu sou um bebê da democracia. Para 2020, 35. 35. Então, a gente tem aí 35, 45, aproximadamente 55 anos de experiência democrática, em 500 anos de história. Não é à toa que a gente não sabe brincar de democracia, a gente não entende, né, o que é uma república democrática, a gente não entende nem o que é uma república e nem o que é uma democracia. É muito complexo. Muito bem, nesse período a gente tem esses presidentes. O Dutra, tem aquela rodovia que chama Dutra, por causa desse maluco, do Eurico Gaspar Dutra, o sem pescoço. Aí a gente vai ter o Vargas, que vai ser presidente de novo, e dessa vez ele vai ser eleito pelo voto popular. A gente vai ter o Juscelino Kubitschek, o JK, o Jânio Quadros, que foi o maior pirado, e o João Goulart, que é o Jango, que é o presidente que os militares vão depor em 64. Então, coisas básicas que a gente viveu nesse período. Crescimento urbano e industrial, então teve muita urbanização e investimento na indústria. O Getúlio Vargas era um nacionalista, apesar de tudo. A gente vai ter difusão dos meios de comunicação. Então, além do rádio, a gente vai ver também a questão da TV. Na década de 50 chega a TV no Brasil. Uau! Mas tinha pouquíssima TV, era coisa assim. Minha avó conta que... Tipo, era coisa de rico, né? Quem tinha não, era coisa de podre de rico. Uhum, era importado. Era podre de rico, porque a minha avó conta, tipo, nos anos 40, 50, que eles se reuniam na casa de quem tinha rádio. E minha avó não era pobre de periferia, né? Mas, assim, não era todo mundo que tinha rádio. Ter rádio. Então, eles se reuniam na casa, no fim do dia, na casa de fulano de tal, porque fulano de tal tinha rádio. Então, ia todos os vizinhos, assim, os primos lá para casa de fulano de tal, para ouvir a telenovela lá, a radionovela. Então, assim, se naquela época pessoas de, né, classe média se reuniam para ouvir rádio na casa de quem tinha rádio, imagina a televisão. É uma coisa que demora um pouco mais. E a gente vai ter novos comportamentos, né? Novos padrões de comportamento e de consumo. Lembra que a gente vai estar na Guerra Fria nesse período, ok? Então, tudo que a gente vai estudar aqui, especialmente a questão do golpe, vocês têm que entender que a gente estava em Guerra Fria, e é por isso que o golpe vai acontecer aqui. Bom, em 46 a gente vai ter uma Constituição nova, muito democrática, que vai estabelecer voto direto e secreto para ambos os sexos, desde que você fosse alfabetizado. Então, lembra que eu falei para você que você tinha que pensar, olha, uma experiência democrática, né? Só que analfabeto não podia votar. E é uma época ainda no Brasil que muita gente é analfabeta, muita. Então, democracia é o poder do povo, o povo pode participar, mas se você não teve acesso à educação, você não participa. Então, você vê que é uma democracia limitada. Porém, você tinha certas liberdades pela Constituição, de pensamento, de expressão, de associação, de culto e de imprensa. Só que uma coisa é o que está no papel, a outra coisa é a prática, e a gente já vai ver com... Pro, isso que eu ia falar. Só na sua mente mesmo você pode. Uma coisa vai estar no papel, vai ter liberdade de associação, é você poder, por exemplo, fazer um sindicato, é você, por exemplo, fazer um partido político. Se eu sou comunista e eu quero fundar um partido, eu me reunir com os comunistas para a gente poder discutir e sair na rua reclamando e me candidatar a um cargo público, eu posso. Agora vamos ver o que vai acontecer logo de início, né? Primeira eleição a gente vai ter esses dois caras, o Eurico Gaspar Dutra é esse tiozinho, sem pescoço, que ele é gordinho, ele era pequenininho, conservador a beça. O outro cara também são dois militares, tá? Que militar no Brasil não faz guerra, militar no Brasil faz política e morre de velhice, né? Bom, enfim, se controla, Cristiane. Por outro lado, a gente vai ter o brigadeiro aí, ó, que você tá vendo, Eduardo, como é que era o nome dele, Jesus? Esqueci. Também é por causa dele que tem a brigadeiro? Sim, depende, deixa eu ver aqui, peraí, Gás Dutra, esqueci o nome dele, aí tem que ver o nome da brigadeiro. Eleição presidencial, Eduardo alguma coisa o nome dele, pera. Eduardo Gomes. Eduardo Gomes.
Então, não, porque brigadeiro é outra coisa, né? Que tem lá na Paulista, tem uma na Paulista, Uhum. eu não sei o que é, mas não é Faria esse Lima, não é? Brigadeiro Maria Faria Lima. Lima. Uhum. E tem a Brigadeiro Luiz Antônio também. Isso. Ah, Ô, nossa, professora, esses nomes de brigadeiro, é brigadeiro por causa do doce ou o doce é brigadeiro por causa dele? exato. O doce é brigadeiro por causa do exército, né? Porque brigadeiro era uma posição do exército. Esse brigadeiro Eduardo Gomes, ele era da UDN, que era um partido mega conservador. E aí tinha várias... Como se o Eurico Gaspar Dutra não fosse conservador, mas o outro era mega conservador. E aí tinha muitas senhoras, eu não vou falar véia, né? Muitas senhoras distintas da alta sociedade brasileira que estavam fazendo campanha para o brigadeiro Eduardo Gomes. E aí, o que elas faziam? Elas estavam fazendo uns doces, para vender uns docinhos de doce de leite com chocolate, umas bolinhas, e vender aqueles docinhos para a campanha do brigadeiro. Ai, professora, eu me sinto uma traíra do movimento porque eu estou comendo brigadeiro nesse exato momento. Não, podem comer o brigadeiro, fica tranquilo. O brigadeiro não tem culpa, o leite condensado não tem culpa, o chocolate não tem culpa. Mas, na verdade, é isso mesmo. O doce brigadeiro é por causa da posição do exército, não o contrário, né? Porque é de brigada, né? A posição de brigadeiro, né? O cara que cuida da brigada. Então, é do exército mesmo essa expressão. E a gente transformou num doce. Tá bem melhor. Aquele... Eu pensei que era aquele que ficava no refeitório fazendo doce. Não, não. Não. É porque você tem o chefe da brigada. Aí eu não entendo muito das questões de dentro do exército, infelizmente. Deveria, né? Mas não estudei sobre isso. Então você tem a brigada, que é uma parte lá quando você está em guerra e tal, e você tem o brigadeiro, que é o chefe da brigada, né? Muito bem, quem vai ganhar a eleição é o Dutra, o sem pescoço. Eu sempre, porque ele é gordinho, então para mim ele não tem pescoço. Então o Dutra vai ser o primeiro. Não é? Tadinho nada, menina. Puta de um conservador. A mulher dele também era uma... O cara parece um mordomo de algum filme, que eu não lembro. Algum filme, desenho, não sei. Mas parece de algum desenho. Eu vou lembrar até o final. Cara do meu malvado favorito, não tem? É um pouco, mas não, é muito igual, cara. Acho que é da família Adams, não sei. É verdade, eu esqueci o nome dele. Nossa, calma. Mano, Mano, eu não sei o nome do desenho, mas parece mesmo. Putz, ele tinha um nome meio latino, assim. Qual que é o nome dele? Quando vocês lembrarem, vocês mandam pra mim, por favor, pra eu poder fazer piada disso. Ai, calma, eu vou pegar até agora. Pode ir falando aí. O que o Dutra fez? No Dutra fez, lembra que você está em Guerra Fria, na Guerra Fria você não fica neutro. Aliás, você nunca fica neutro, né? Neutro nessa vida é só shampoo de bebê. Então, o Dutra, ele se alia aos Estados Unidos. Então, a gente vai ter um fortalecimento com os laços com os Estados Unidos. Como a gente vai ter um fortalecimento com os laços americanos, com o bloco capitalista, o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, vai ser posto na ilegalidade. Lembra lá que a Constituição dava liberdade de associação, menos se você fosse comunista. Então, teve vários, na mesma eleição que o Dutra se tornou presidente, teve várias pessoas que foram eleitas para cargos legislativos, para ser deputado ou senador, e essas pessoas eram do Partido Comunista Brasileiro, como, por exemplo, o Jorge Amado. Estou dando o Jorge Amado de exemplo porque ele é famosinho, né? Ele foi um escritor baiano, escreveu Mulheres de Areia e tal, e a gente meio que conhece o Jorge Amado. Então, ele era do PCB, ele foi eleito deputado e o mandato dele foi cassado porque ele era do Partido Comunista Brasileiro e não podia ser comunista no Brasil. Você tinha liberdade, menos para ser comunista. Porque comunista, vocês sabem que comunista come rim de criança no almoço, né? Vocês acham que eu tô cozinhando? Vocês acham que eu tô cozinhando por quê na minha cozinha? Hoje eu tô fazendo ao forno os rins. Professora, achei. Bom, Achei. É o tio Fester junto com o Gomes. É igualzinho. Depois você manda pra mim lá no grupo pra eu ver? Mando. Que eu não consigo ver agora. O tio Fester, ele não tem pescoço. É o sem pescoço. Muito bem, na época do Dutra, as coisas não foram muito boas para a população. A gente teve muita inflação, as condições de vida foram muito ruins. O Dutra era um cara que governava para a empresa, não para o povo, então ele congelou salários. Quando você congela salários e tem inflação, vocês sabem que inflação é a média geral do aumento de preço das coisas. Então pode ser que tenha alguma coisa que suba mais e alguma coisa que, de repente, até o preço caia, mas quando você faz a média, sobe. Vocês entendem essa questão de inflação? Ou vocês querem que eu explique?
É o preço de custo de vida, não é? Isso, mas é o preço em geral. Eles somam tudo, desde o preço do arroz, do feijão, até as passagens aéreas. Uhum. Então, tudo que a gente pode comprar e consumir é feito um balanço geral, se subiu ou desceu. Né? Então, tem coisas que sobem muito. Às vezes, a inflação sobe porque teve um ou dois produtos de alimentação, por exemplo, que é coisa básica, que subiu muito. Mesmo que tenha outra coisa que o preço tenha caído. Né? Porque aí a média fica uma média alta. Então, aí o cara vai lá e congela os salários. Se você congela os salários, você proíbe que esses salários sejam reajustados. Se você tem inflação e você não tem reajuste de salário, as pessoas elas têm uma perda, né, na capacidade aquisitiva. Né? Porque o preço das coisas em geral sobem e meu salário não sobe, eu não consigo mais comprar a mesma quantidade de pão, de leite que eu comprava antes, porque eu tenho o mesmo dinheiro que antes, só que agora está tudo mais caro. Então, o governo do Dutra não foi muito popular na época. Por isso, a gente tem musiquinhas maravilhosas na época. Depois você procura lá no YouTube. Porque se a gente estivesse em sala, eu punha pra gente ouvir. Essa, por exemplo, Falta um Zero no Meu Ordenado, parece que foi escrita ontem, mas não. É da década de 40, né, do Francisco Alves, que diz: trabalho como um louco, mas ganho muito pouco, pois por isso eu vivo sempre atrapalhado. Fazendo faxina, comendo no China, tá faltando um zero no meu ordenado. Como se fosse ontem. E aí a gente vai ter a sucessão. Na época, a Constituição da época não permitia reeleição. Então, assim, o Dutra governou o período dele e aí ele tinha que sair. E aí quem vai vir concorrer à presidência é o Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas era muito popular. Embora ele tenha sido um ditador, embora ele tenha sido, tenha feito coisas muito ruins, ele era muito popular porque ele construiu aquela imagem, né, de pai dos pobres, né, as pessoas acreditavam que ele tinha dado as leis trabalhistas porque ele era muito bonzinho. Então, assim, Getúlio Vargas, ele voltou, ele foi eleito presidente do Brasil e voltou nos braços do povo. Também tem musiquinha que você pode achar na internet, ai GG, ai que saudade que nós temos de você, uma marchinha de carnaval que fala, tipo, que saudades do Getúlio Vargas, tá tudo muito caro, né? Vamos trazer o Getúlio Vargas porque... Oi? GG. GG. Ah, apelidinho carinhoso. Que engraçado. E a musiquinha é uma marchinha, assim, ai, GG. Aí você vai escutar depois, vai ficar tocando na sua cabeça 3 dias. Só para constar, nessa época, década de 50, a gente teve a fundação da nossa primeira televisão, né? Que era a TV Tupi. O que pode ser mais brasileiro que um índiozinho que a gente mata e explora e trata como se não fosse gente? Uma TV Tupi, a primeira televisão brasileira. Eu acho muito engraçado, quando a pessoa quer criar uma imagem de uma coisa autenticamente brasileira, ela usa o indígena. Só que quando o indígena fala, mano, eu quero o meu pedaço de terra para eu plantar e viver minha vida, a gente chama ele de vagabundo, que é que ele se insira na vida social das pessoas, mesmo que ele não queira, e quer tomar as terras deles para fazer um latifúndio. Ah, professora, rapidinho, falando nisso, eu achei um perfil no TikTok de uma menina que ela é indígena e ela mora no Amazonas. Aí depois te mando. Manda, mas eu não tenho TikTok, não sei se eu vou poder tudo bem. Porque eu tô evitando redes sociais. Desde que eu deletei o Facebook, minha vida melhorou uns 10%, 20%, nunca mais. Não, mas TikTok é engraçado, a maior parte é militante, relaxa. Então, mas depois das eleições, filha, eu fiquei meio assim. Bom, então eu trouxe umas fotinhos, né, da TV Tupi. Na época, a televisão era uma coisa muito, muito rara. Em São Paulo tinha 2 televisões, então os caras tiveram que improvisar televisões pela cidade de São Paulo para as pessoas assistirem à inauguração da TV Tupi, porque não tinha televisão suficiente. Então eu trouxe essas imagens só para vocês darem uma olhada. Olha o tamanho dessa câmera. Olha que coisa sutil e singela. Muito bem. E aí o Getúlio Vargas... Uma coisa super tecnológica, né, para eles. Sim. Ô, professora, Oi. aquele cara ali, ó, da esquerda é o jornalista, porque ele tá falando muito perto da câmera. Mas eram outros tempos, né? Olha o microfone que ele tem. Hoje você tem um microfonezinho, né? O cara põe um ponto aqui no ouvido, um negocinho aqui assim, e é um baita de um microfone. O flash da câmera e até composto químico para conseguir fazer luz. Então, assim, era outra. Hoje eu aposto que o nosso celularzinho faz um vídeo de uma qualidade superior que essa câmera fazia. Fala sério. Com certeza. Eu tenho certeza.
Assim, a gente teria que, né, avaliar os fatos, mas eu ouso dizer que sim. Travou. Era isso que eu ia falar. Professora, você tá travado? Ai, eu achei que era na minha voltou. casa. Voltou? Voltou. Voltou. Muito bem, aí Getúlio Vargas volta em 1951, ele é eleito, aí tem uma propaganda da época, ele voltará. Você tá vendo Getúlio Vargas aí, porque Getúlio Vargas era gaúcho, então ele sempre usava as vestimentas, né, típicas do Rio Grande do Sul, para criar aquela questão da identidade. Olha o que está escrito na propaganda: brasileiros não assumam compromissos com políticos reacionários. Ele voltará conduzido pelo povo, e realmente voltou. Cristo. Oi? Virou Jesus Cristo. Ele vai voltar. Quase. É que ele não usava tanto. Claro que todo mundo aqui no Brasil sempre, né? Porque na época era mais católico, né? Todo mundo sempre usa a religião para. Você pode ver, tudo que é político usa a religião para disputar. E os que não usam a religião para disputar, os adversários ficam falando que, tá vendo, ele não é religioso. Religião no Brasil é uma coisa muito complicada, porque não é uma questão pessoal da espiritualidade das pessoas, é uma questão social que a gente usa para manipular as pessoas politicamente. É uma questão bem complexa, né? Mas, enfim, essa foto é uma foto icônica da história do Brasil, que é o Getúlio Vargas com a mãozinha suja de petróleo. Porque o Getúlio Vargas, ele pode ter sido um ditador, ele pode ter sido muita coisa, mas fato é que ele era um nacionalista. Então, o Getúlio Vargas, assim, era o petróleo é nosso, Getúlio Vargas queria indústrias nacionais, então o Getúlio Vargas investia em coisas aqui no Brasil, e isso desagradava os liberais, envolvidos com o capital estrangeiro. Então, o Getúlio Vargas está lá fazendo empresas estatais para que o Brasil tenha empresas, para que o Brasil possa competir, né, com os outros países. Porque, veja, você está jogando o jogo do capitalismo, no jogo do capitalismo, ganha quem acumula. Se eu não tenho empresas, se tudo é estrangeiro no meu país, não fica dinheiro. Professora, travou. Ô, Jesus. Tadinho. Voltou. O que vocês ouviram até então? Eu esqueci, mas eu ouvi alguma Que coisa. não fica dinheiro se você não tiver empresa estatal. No jogo do capitalismo, exatamente. Por exemplo, todo mundo fala da China. Como é que a China conseguiu acumular tanto dinheiro, né? Porque ela nacionalizou os bancos. Então, tipo, todo o dinheiro da China fica dentro da China. O dinheiro da China não vai embora, como é aqui do Brasil. Os caras querem vender até... A gente tem 2 bancos, né, se não me engano, no momento, que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Se você Já tava querendo vende para privatizar empresa... também. Isso, aí para onde vai o dinheiro? Para fora do país. Como é que você quer ganhar o jogo? Como é que você quer jogar o jogo do capitalismo, que ganha quem acumula? É tipo você está jogando Monopoly. Só que ao invés de você ter propriedades e juntar dinheiro, você está dando para os outros. E você quer ganhar o jogo assim? As pessoas que querem privatizar tudo, elas sabem que elas não vão ganhar o jogo assim. Mas é porque elas vão ganhar dinheiro com isso. Bom, enfim. Vocês estão ouvindo ou tá travado? Não, tô Eu ouvindo. tô ouvindo. Então, beleza. Ouvindo. Então, o Vargas, ele começa a desagradar a parte da elite no Brasil, né? Porque as pessoas querem ali fazer acordos com o capital estrangeiro e tal, e o Vargas é um nacionalista, ele também não tem apoio das Forças Armadas, ele defende, né, o petróleo, e aí a gente vai ter nessa época treta entre progressistas e conservadores, né? Os conservadores eram representados pela... isso aí é questão de vestibular, dos 2 maiores partidos da época, que era a UDN e o PTB. A UDN é a União Democrática Nacional, que era um partido extremamente conservador, que representava, assim, os latifundiários, os industriais, os comerciantes, só gente de dinheiro, banqueiro e a elite lá, né, a alta cúpula das Forças Armadas, que era ligada a essa gente. E também você tem os progressistas, que na época era representado pelo PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. Eu não estou satisfeita com o jeito que eu estou aqui. Vixe, Maria, tá tendo faxina aqui. Vou sentar aqui. O Partido Trabalhista Brasileiro, que era um partido que na época defendia lá os trabalhadores rurais, os trabalhadores da cidade, que tinha lá os comuna e tudo mais. E aí a gente vai ver que é o partido que vai ser o Jango que vai ser derrubado. Bom, muito bem. Só para
agilizar a parte do Vargas. O Vargas ele vai tentar resolver as questões de insatisfação popular, ele vai dobrar o salário mínimo, enfim, tudo que o Vargas vai fazer vai desagradar a elite. E aí vai começar a rolar uma tentativa de golpe, né, contra o Vargas, especialmente incentivada pela mídia. A mídia no Brasil tem um alto poder, né, golpista. Muito bem, então vai ter esse cara aqui, o Carlos Lacerda, que ele também vai estar envolvido no golpe militar. Ele vai começar a usar o jornal dele para fazer campanha contra o Getúlio Vargas. Campanhas desse tipo, né? Falando que, para salvar o Brasil, o Vargas tinha que renunciar para incitar a população também a apoiar essa questão golpista. Só que o Getúlio Vargas não estava muito afim de renunciar. O Getúlio Vargas é um cara que tem uma história política, né, muito sólida, e o Getúlio Vargas se suicida em 1954. Então, o suicídio do Getúlio Vargas impede que a gente já tomasse um golpe aí. Aí, olha, isso daqui que vocês estão vendo é gente no velório para o enterro do Getúlio Vargas. Caramba, aglomeração. Então, como que ele se suicida? Nem em manifestação. Tiro no peito. Como? Eu não escutei. Tiro no peito. Ah, Então, aí todo mundo, tem gente que fala, ele não se matou, porque as pessoas, geralmente, quando as pessoas se matam, né, elas se matam. É uma estatística, né? Por mais triste que isso seja, quando a pessoa ela se mata, ela, com arma de fogo, ela atira geralmente nas teias, dentro da boca. O Getúlio Vargas atirou no peito. Se eu sou... Professora, Eu vou querer um funeral bonito. tá travando. Ai, Jesus! Parou no tiro na cabeça. Aí você... Que não foi na cabeça. Então, se você é um líder de Estado que tem a história do Getúlio Vargas, você vai se matar para evitar de você... Você não vai deixar que os caras te dão um golpe. Você vai se matar. Você vai atirar no seu rosto? Não sei. Eu queria, Eu acho que porque é não. mais rápido. Não, mas eu quero... Mas e o meu velório? Vai Grandioso. estragar o velório. Não dá. Mas se atirar Mas no peito, tem uma. nada com tropa de elite? Mas se atirar no peito, tem chance de eu não morrer. Tá. Mas se você Mas atirar na depende sua de onde cabeça, atirar como é que vai também, ficar seu grandioso velório? Se ele não morresse, dava outro. Meu, Getúlio Vargas foi um puta estadista. Eu acredito. Tem gente que fala que ele não se matou, que ele foi assassinado e tal. Eu não acredito. Até porque a família Vargas tem uma sombra, né, na família Vargas. Porque o filho do Getúlio Vargas e o neto do Getúlio Vargas também se suicidaram, anos depois, né? Ensina. A família Vargas tem uma maldição aí. O Vargas já tinha 73 anos na época, ele não era jovem. Né? Ele viveu uma vida inteira, ele foi um puta articulador político e ele dá um tiro no peito, porque olha o velório desse homem. Você vai estragar seu velório? Você não vai estragar seu velório. Realmente ele entrou para a história. E aí tem as questões das cartas, né? Porque tem duas cartas, uma carta escrita à mão e uma carta escrita, tipo, em máquina de escrever. E aí dizem que, tipo, meio os caras do partido dele se aproveitaram do suicídio dele, e aí a carta à mão é dele, e a carta que leram no velório dele, no enterro dele, que era uma carta escrita de máquina de escrever, é a carta que é famosa, né, que ele fala que ele me retiro da vida para entrar na história, é uma carta lindíssima, que parece que os caras criaram essa carta para usar o suicídio dele. Enfim, aí eu já não tenho como te responder essas questões. Mas fato é que esse homem moveu isso daí de gente na rua. Aí quem vai assumir no lugar dele é o Café Filho, e aí a gente vai ter outro processo eleitoral, e a gente vai ter a eleição do Juscelino Kubitschek, o JK, que é o presidente de Bossa Nova. Ele era, sim, considerado bonito. Eu ia falar isso agora. As pessoas achavam ele muito bonito, e ele era super simpaticão, sempre com um sorriso no rosto, boa pinta, abraçava as pessoas. A testa do outro vai no meio da cabeça. Oi? A testa do outro ali vai no meio da cabeça. Então, mas esse outro que a testa vai no meio da cabeça, eu acho que nós vamos falar, eu vou falar, vocês vão me ver fazendo uma coisa que eu nunca fiz, que é falar bem de um militar. Que é isso, Cristiane? Calma, Professora, você está diferente nessa... tô com febre. Não, Marechal Henrique Lott. O que aconteceu? Quando o Juscelino Kubitschek foi assumir, rolou uma movimentação, né,
dos opositores dele para que ele não assumisse. Rolou uma tentativa de golpe para impedir que Juscelino Kubitschek assumisse a presidência. Aí o Marechal Henrique Lott, ele organizou um contragolpe. Ele era um militar legalista, ele não, senhor, vocês não vão derrubar porcaria nenhuma, porque a lei é essa, a Constituição é essa, esse cara foi eleito, e aí ele organiza um contragolpe, ele tem tropas do exército que são fiéis a ele põe gente na rua e ele garante que o Juscelino Kubitschek assuma a presidência da República. Meu Deus, Nossa, um militar seguindo as leis. Oi? Um militar que segue as leis. Isso, você Como que é acredita no possível? Brasil um militar que segue as leis? Milagre, milagre. Você acredita que isso existiu? Tô chocada. Pode ter a testa até aqui em cima, tanto que ele vai ser perseguido A gente depois. pensar demais, ele era muito inteligente. Não, ele era um militar que entendeu para que serve um exército num país, que é para Age cumprir as que nem leis. gente até. Oi? Age que nem gente até. E age que nem gente, né? Então, o Marechal Henrique Lott é uma exceção. Aí o Juscelino Kubitschek assume a presidência e ele é o cara dos 50 anos em 5, né? Porque 5 anos era o tempo de mandato. E ele, vou desenvolver o Brasil 50 anos, né? Vou pegar o Brasil, tá atrasado economicamente, tá atrasado em termos de indústria, eu vou desenvolver o Brasil o equivalente a 50 anos em 5 anos do meu mandato. Né? Então ele vai lá e era um desenvolvimentista, ele vou desenvolver o Brasil, então ele vai pegar vai fazer muito investimento na indústria, indústria de bens duráveis, né? Bens duráveis são coisas que não são consumíveis, tipo arroz não é um bem durável, uma geladeira é um bem durável. Então ele vai começar a abrir o Brasil para as multinacionais e tal, né? Tudo isso de acordo com um plano de metas que ele tinha de desenvolver o Brasil 50 anos em 5. Tudo isso parece muito maravilhoso. Só que para fazer tudo isso, você precisa de muito financiamento, né? E ele vai pegar muito empréstimo de bancos estrangeiros. Outra coisa lá que foi a meta dele, que foi ele que mandou fazer, né? Porque essa gente não faz nada, foi Brasília, né? Foi no governo do Juscelino Kubitschek que Brasília foi construída, porque não tinha nada naquela região. Então, justamente, parece que o plano era esse, né? O Brasil era muito focado na região mais litorânea. Então, os caras, vamos construir a capital aqui no interior do território. Além de ser mais inteligente, você ter uma capital no interior do território do que no litoral. Você movimenta o país para essa região, que é uma região que não tinha muito nada. Se você cria ali a capital do país, todo mundo que trabalha, né, nos ministérios e tal, todo mundo vai ter que mudar para aquela região, então você vai ajudar a desenvolver aquela região. Então eles vão construir Brasília, e Brasília foi uma cidade planejada do zero, né? Então se você tiver a oportunidade de ir para Brasília, você vai ver uma cidade que a gente não costuma ver no Brasil, que é uma cidade que é realmente quarteirõezinhos, porque as cidades no Brasil cresceram de maneira louca, né? Então aqui em São Paulo, às vezes você está de carro, ou você entra numa rua assim, você entra à direita porque você quer ir à direita, e aí você faz um U e sai 200 metros para cima, assim, né, na rua onde você estava antes. Isso não existe em Brasília, porque Brasília é uma cidade projetada, que nem você vê na televisão as cidades que são projetadas, que é quarteirão, quadradinhos mesmo. Então, é uma cidade toda projetada, toda construída para funcionar, e toda construída para evitar tretas. Então, Brasília ela é construída para evitar, se tiver uma rebelião, né, um motim contra o governo e a população tentar atacar, tem ali estratégias de fechar e cercar aquela população ali. Nossa. Então, ela foi toda construída, pensada, né? E aí você vai falar lá a questão dos ministérios na esplanada lá do Planalto, não lembro o nome, que tem aqueles disco voador, um para cima e um para baixo. Esplanada dos Ministérios. Isso, Esplanada dos Ministérios. Aquilo ali foi projetado pelo Oscar Niemeyer, né? Todo mundo fala que é o maior arquiteto brasileiro. Tipo, é o único arquiteto brasileiro que eu conheço, né? Então, aquilo tudo foi projetado e tal. E aí ele vai inaugurar Brasília. Essa foto também é uma foto bem famosa do JK inaugurando ali Brasília em abril de 60, com um chapéuzinho e tal. Você vê que, tipo, ele é o foco da fotografia, né? O cara que tirou essa foto, né? Tipo, Brasília ali é meio irrelevante, né? A questão mesmo é o JK, né? O que ele fez. Só que o JK também fez muita... Vamos culpar o JK pelas coisas certas, né? O JK, para desenvolver o Brasil também, ele investiu muito em estrada. Em oposição à rodovia. Quando você... Perdão, a ferrovia. Então, assim, se você for ver a Europa e os Estados Unidos, eles ligam,
né, as grandes porções de terra com trem. Por que é inteligente você fazer isso? Porque é mais rápido e você tem uma linha exclusiva para o trem. O JK achava que ferrovia era coisa do passado, ou então é porque ele ganhou muito dinheiro com isso. E aí ele deixa de investir em ferrovia e investe em rodovia. E liga o país inteiro, que é um país enorme, de proporções continentais, com rodovias. E aí, para você ir de São Paulo para o Nordeste, você demora 3 dias, ao invés de demorar horas de trem. E aí, quando tem uma greve de caminhoneiro, o país para. E a culpa é de quem? Do JK. JK. Tem que culpar pessoas, nem tudo é culpa do PT. Algumas coisas são um pouco Então, mais ele antigas. foi responsável por criar as rodovias que hoje a gente tem. Isso, muitas. Ele investiu muito em rodovia. Só que a questão não é você investir em rodovia. A questão é que ele desenvolveu rodovia e impediu de desenvolver ferrovia. Então, hoje a ferrovia ela é muito mais eficiente e a gente hoje é dependente de combustível fóssil. Ele quis inovar e errado. Lembra quando teve a greve de caminhoneiro que combustível estava R$10 o litro? Uhum. Se a gente tivesse ferrovias ao invés de rodovias, isso não seria um problema. Como é na Europa, como é nos Estados Unidos, como é na Rússia. Na Ásia, assim, também. Então, assim, um país como o nosso, do tamanho que é, você não pode ter regiões do país que estão afastadas a 3 dias de viagem de carro e ônibus e caminhão. Né? Você tinha que ter ferrovia. É rápido, é eficiente, é barato. Bom, tem várias... legal, é um trem. Se você for pesquisar, então, as histórias de corrupção do governo JK e as histórias da construção de Brasília, do tanto de gente que morreu em acidente na construção daquela cidade, coisas horrorosas, gente. Bom, mas vamos pular essa parte aí para acelerar um pouco. O que ele vai fazer ali, que ele vai deixar de ruim também? Ele vai imprimir muita moeda, né? Resolvendo problemas econômicos na 5ª série, né? Como é que eu resolvo problemas econômicos? É só imprimir dinheiro. Só que quando você imprime dinheiro, você gera inflação, né? Então, a inflação no governo do JK chegou a 40%. A dívida externa do Brasil chegou a quase 4 bilhões de dólares. As regiões urbanas foram mais desenvolvidas e o campo ficou abandonado. E aí o Brasil teve um aumento da desigualdade social. Então, ali, 1%, isso em 1960, 1% da população brasileira tinha 30% da renda nacional. E os 50% mais pobres tinham apenas 15% da renda. Então, meu filho, esses problemas que a gente tem são bem antigos. Mas, né, o presidente Bossa Nova sorrindo, né, o Brasil é a época da Bossa Nova, que é um ritmo musical, né, bem elitista. Aí você tá vendo Tom Jobim. E o Brasil ganhou de 5-2 e foi campeão do mundo, né? E o que pode ser mais importante do que ser campeão? Ser bicampeão. 3-1 Tchecoslováquia. Então, assim, parecia que estava tudo muito bem, muito bonito. Mas tinha gente ali de olho, né? Também tem mais musiquinha, a musiquinha do Juca Chaves, lá do Brasil, já vai à guerra, porque o JK, para agradar o exército e acabar com os problemas que ele tinha com o exército, ele vai lá e compra um porta-aviões para o exército, que custou bilhões para o Brasil. Não sei nem se até hoje se usaram esse porta-aviões, entendeu? Então, aí também tem as críticas a isso. Tudo bem até aqui? Uhum. Né? Bem não tá, mas... Não. Quer dizer, Não tá pro travado, Brasil né? não, né? Pra nós tá. E vai ficar melhor agora. Aí sai o JK, eu não sei, o brasileiro, sabe quando a gente fala, o brasileiro precisa ser estudado? Isso é mentira, o brasileiro não precisa ser estudado, o brasileiro precisa estudar. Porque aí sai o JK, e aí o brasileiro vota no Jânio Quadros, que é esse tiozinho aí que você tá vendo. A partir de agora, só ladeira abaixo. Oi? A partir de agora, só ladeira abaixo, que desespero. É porque daqui pra cá é pra tomar golpe. Mas, mano, o Jânio Quadros, ele era extremamente conservador. O Jânio Quadros é o cara da lei do biquíni, que proíbe as minas de usar biquíni em praia. Depois vocês pesquisam lá, o Jânio Quadros enfim.
E aí ele era um cara, olha só que, gente, que gênio, né? Todo mundo que veio depois dele inventou isso. Ele era um cara que falava, no Brasil tem muita corrupção, vou acabar com a corrupção, vou limpar o Brasil da corrupção. Olha que novidade, gente, coisa incrível que nunca ninguém usou nesse país. E aí o símbolo da campanha dele era uma vassoura. E ele tinha musiquinha, procura na internet depois, varre, varre, vassourinha, varre. Outra música que se você é meio marchinha de carnaval, varre, varre, vassourinha. Aí você vai escutar e vai ficar na sua cabeça horas. Mas olha só o que ele fala, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. O povo brasileiro está cansado de sofrer dessa maneira desde 1500, né? Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Afinal de contas, se a gente está passando fome e tem inúmeros problemas sociais, nada para resolver os problemas do que moral, né? Para resolver os problemas do Brasil de corrupção, de fome, de pobreza, o que você precisa? De uma moral conservadora que proíba biquíni na praia. Não é óbvio. Então, essa aqui é o Jânio Quadros em campanha com a sua vassourinha. Aí tem as tiazinhas, as distintas senhoras das famílias de classe média brasileira com a sua vassourinha apoiando o Jânio Quadros. Outra coisa que é bizarra é que naquela época, não o que era, né? O que o brasileiro fez. Naquela época, você não tinha uma chapa de presidente e vice, como é hoje em dia. Naquela época, você votava para presidente e para vice separado. Então, tinha candidatos à presidência e tinha candidatos à vice-presidência. E aí você escolhia o presidente e o vice. O que o brasileiro faz? O brasileiro vai votar no Jânio Quadros para presidente e no João Goulart, do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, que era a esquerda brasileira, para vice-presidente. É tipo assim, você vota no Bolsonaro para presidente e no Ciro Gomes... Não, pior... Como que é o nome daquela... A Manuela Dávila para vice, entendeu? Que ia ser vice do Haddad? A Manuela Dávila. Então, assim, eu tô querendo dizer assim, claro que eu tô fazendo uma comparação esdrúxula, né? Porque você tem que ter contexto e tal, mas, sabe, assim, um oposto de ideias, você vota no Jânio Quadros, que é um conservador de direita para presidente, e no João Goulart, que é um cara de esquerda para vice. Enfim, o que o Brasil precisava naquela época? Resolver o problema de êxodo rural, tinha muita gente largando o campo, indo para as cidades crescendo, desordenado, não tinha emprego, cheio de desigualdade social, o Brasil precisava de desenvolvimento econômico, só que a elite conservadora do país não está a fim de bancar essas mudanças que o país precisa, porque ela quer... Minha gata está comendo planta, desculpa. Muito bem. E você já tem aí, vamos lembrar que tem forças militares que são ligadas à elite conservadora, que querem ganhar dinheiro, que estão desde lá do Vargas, de olho no que está acontecendo. E o Jânio Quadros, ele é um cara que vai conseguir o que a gente chama de... O Jânio Quadros deixou a direita indignada e a esquerda perplexa, porque ele vai fazer coisas que quem era de direita não acreditava e quem era de esquerda acho que deu risada. Porque ele fez coisas muito loucas. Ele tomou medidas liberais que agradavam a elite conservadora, né? Ele desvalorizou a moeda, cortou dinheiro em gastos públicos, o que foi ruim para a população em geral, porém, ele demonstrou simpatia à reforma agrária e ele mostrou simpatia à China e à União Soviética, o que era ruim para a elite ligada ao capital estrangeiro americano. Que coisa, pra né? Para piorar, que foi a cereja do bolo, ele recebeu o Che Guevara aqui no Brasil. Vocês sabem, quem assistiu a aula lá de Revolução Cubana. Estragou a foto do Che. Essa escrita fui eu que coloquei, tá? Não faz parte da foto. Então, assim, o Jânio Quadros, que foi eleito como um político de direita conservadora, recebe no Brasil um ministro cubano da Revolução Nacionalista de caráter socialista ali que estava tretando com os Estados Unidos no Brasil. Ele não só recebe, o Jânio Quadros está fazendo. Eu quero... Oi, fala. Cara, ele tem muita cara de maconheiro. Ele tem muita cara de maconheiro. O Che Guevara tem muita cara de maconheiro. Acho isso muito engraçado. Porque você sabe que todo mundo que é de esquerda é maconheiro, mas assim, você nasce com um baseado na mão, uma coisa que vem da barriga da mamãe já. A mãe era fofinha. Agora essa cara desse cara do
Do Jânio? Quadros, é? Mano, Ele parece um personagem cômico Ele de tem qualquer cara de programa psicopata de de TV. filme americano. e assim, que o cara, tipo, eu sou de direita, conservadora, eu vou proibir biquíni na praia, mas, mano, eu quero fazer comércio com todo mundo, então eu vou falar, oi China, oi União Soviética, oi Cuba. E aí os caras falam, mano, você é louco? Tá na Guerra Fria, amigo, tá chapado? E não só ele recebeu o Che Guevara, como ele botou no Che Guevara uma estrelinha, que é vamos dizer assim, um reconhecimento que a gente faz quando a gente recebe um estrangeiro, por exemplo, e a gente quer condecorar esse estrangeiro como um amigo da nação, ele vai lá e coloca no ministro cubano socialista da Revolução, super contra os Estados Unidos, ele vai lá e coloca essa estrelinha no peito dele, que é uma honraria brasileira, que chama Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. E aí os caras, mano, o Jânio Quadros perdeu a cabeça, né? Se é que um dia ele teve a cabeça exatamente no lugar. E aí ele começa a sofrer pressão, porque assim, a esquerda já não gostava do Jânio Quadros, e aí a direita que elegeu o Jânio Quadros estão falando, mano, você chapou, tá ficando louco. Não foi para isso que a gente te elegeu. E aí, depois de 7 meses de mandato, o Jânio Quadros renunciou. Né? E aí tem as especulações do porquê que ele renunciou, né? Que ele sofreu muita pressão. E também tem gente que acredita que o Jânio Quadros, na cabeça dele, ele fez assim, nossa, porque ele tinha assim, ele era relativamente popular, né? Ele dava aquela ideia de homem do povo, sabe? Ele comia o lanche dele, quando ele era político, ele comia o lanche dele na rua com as pessoas, então ele queria pagar de um homem do povo, né? Então ele pensava assim, tipo, eu vou renunciar, as pessoas vão dizer, não, Jânio, não, e aí eu vou voltar no braços do povo, e essa pressão toda que tá sobre mim, eu vou conseguir vencer. Só que no dia que ele foi renunciar, o Congresso aceitou a renúncia dele, a população nem ligou, e realmente ele renunciou. Só que assim, lembra que eu falei para vocês que o vice-presidente do Brasil era o Jango, era o João Goulart, que era um cara de esquerda, ele era do partido de esquerda. Então a elite conservadora e a elite militar não querem deixar o João Goulart assumir. Não querem. Então o mandato dele já nasceu assombrado por um golpe. Então, assim, vai ter gente tentando impedir que o Jango assuma, porque na época que o Jânio Quadros renunciou, o Jango estava viajando na China em nome do governo brasileiro, porque ele era vice-presidente, ele foi lá viajar para fazer negócio. E aí os caras não queriam deixar o João Goulart voltar. Falaram, se o João Goulart voltar, nós vamos passar fogo no João Goulart. Aí os caras, não, nós vamos dar um jeito de fazer o João Goulart assumir, porque essa é a lei, tem que fazer cumprir a lei. E aí você está vendo o Leonel Brizola. As pessoas falam muito do Lula e pouco do Leonel Brizola. Depois procure lá o Leonel Brizola. Nessa foto aí que ele tá na capa da revista, ele tá jovem e não é... Se você já viu esse cara, você não lembra dele jovem assim, você já lembra de um senhorzinho, ele já faleceu. Esse cara, ele era governador do Rio Grande do Sul e ele vai, através da rádio e através do governo que ele tinha, fazer a campanha da legalidade. Tipo, gente, a lei o presidente saiu, qualquer razão que seja, o vice assume. Então vai começar a estourar greve no Brasil. O Leonel Brizola chegou a ficar lá dentro do palácio lá do governo do estado do Rio Grande do Sul, armado. Tipo, mano, vai ter treta? Então vai ter treta. E aí eles vão conseguir organizar uma resistência para deixar o Jango voltar e assumir. Só que eles vão fazer um bem bolado, vamos dizer assim. Vamos fazer uma emenda na Constituição, que aí vai agradar um pouquinho de cada um, para não ter golpe. Então, o Jango vai assumir, mas a gente vai mudar o regime do Brasil. O Brasil era um regime presidencialista, assim, o povo vota no presidente. E aí eles vão mudar a Constituição através de uma emenda constitucional. É tipo você colocar um post-it na Constituição, assim, dar uma transformadinha. Então, eles vão fazer assim, beleza, o Jango vai ser presidente, mas ele não vai ser mais o líder do país. Porque, na verdade, quem vai liderar o país agora é o primeiro-ministro. É tipo o que tem na Alemanha. Né? A mina que governa lá, como ela chama? Angela Merkel? A Alemanha é um país parlamentarista. Então, mesmo que você eleja um presidente, o presidente vai escolher um primeiro-ministro, esse primeiro-ministro pode ou não ser aprovado pelo Congresso, e aí é esse primeiro-ministro que vai governar o Brasil. Então, foi assim que eles aceitaram o Jango. O Jango é presidente, mas ele não governa. E aí a gente vai ter dois primeiro-ministros que vão governar o Brasil, mas vai ser uma zona. Um é o Tancredo Neves, que é avô do Aécio Neves, que é esse Poxa, mesmo que coisa, né? Poxa, que coisa. Que é esse Aécio Neves mesmo que você conhece. E o outro chamava Brochado da Rocha, não ri.
Deixa o cara em paz. KKKKKKKK. Era o nome dele. Quando você fala isso no 9º ano, nossa, broxado da rocha, acabou a sua aula. Bom, muito bem, só que eles não vão solucionar a crise, pelo contrário, as desigualdades sociais, a pobreza vai piorar. E aí o Jango vai lá e faz também a manobra política dele, ele vai lá e faz um plebiscito, uma consulta popular. Fala aí, galera, né, pergunta para o povo, vocês querem continuar com esse parlamentarismo ou vocês querem o presidencialismo de volta? E 82% da população brasileira escolhe que a gente tenha de volta o presidencialismo. Então agora o Jango, com a força do povo, vamos dizer assim, com o apoio popular, ele se torna de fato presidente. Só que Jango, ele era um trabalhista, ele não era um comunista, um socialista. Pelo contrário, o João Goulart era um gaúcho, ele tinha terras, ele era herdeiro, ele era um homem branco, gente, como qualquer outro que chegou na presidência do Brasil, com algumas pouquíssimas exceções. Só que o que o Jango fez? O Jango deixou a elite conservadora e parte do exército muito brava. Por quê? Ele não mandou reprimir as greves. Ele não mandou bater nos trabalhadores. Não é horrível? Ele agia que nem gente. Ah, eu tenho dó do Jango pra falar. Não, horrível. Outra coisa que ele faz é regulamentar remessas de lucro. Tipo assim, tem uma empresa estrangeira, você pode vir aqui no meu país fazer sua empresa, só que você não pode mandar todo o dinheiro embora. Porque se você manda todo o dinheiro embora, eu perco no joguinho capitalista, né? Que é o joguinho do acúmulo. Então não vou deixar você mandar todo o dinheiro embora. Você vai poder mandar parte do dinheiro embora. A outra parte você vai ter que reinvestir aqui no Brasil. Olha que horror! Outra coisa horrorosa que ele fez é que ele queria fazer reforma agrária, porque o Brasil é um dos pouquíssimos, se não for o único país de grande proporção de território, que ainda não fez uma reforma agrária. Até Estados Unidos já passou por reformas na distribuição de terra, menos o Brasil. Só que para fazer tudo isso, ele precisava do apoio popular, porque se o povo não tivesse com ele, ele ia se... Porque a elite, né, quem controlava a economia do Brasil, não curtia o Jango. E aí o Jango vai lançar um pacote de medidas chamada reformas de base, né? Ele vai querer fazer várias reformas no Brasil, reformar a estrutura agrária, reformar a tributação, reformar a maneira como os bancos funcionavam, reformar as eleições, porque analfabeto não podia votar. Olha que horror, ele queria dar voto para os analfabetos, ele queria reformar as questões de educação, ou seja, ele queria reformar muita coisa no Brasil, e o Brasil treta comendo solta, porque tinha muita desigualdade, e ele incomodava muito a direita, né? Porque a reforma eleitoral incluía votos aos analfabetos. E quem era rico não queria que o analfabeto votasse, porque o analfabeto ia votar para si, não para quem é rico. Ele também permitia a volta do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, porque, né, democracia, as pessoas têm direito. Ele queria que algumas empresas estratégicas fossem nacionalizadas, fossem do Brasil, para que o Brasil tivesse a garantia de que ia conseguir competir com os outros países. E ele também não queria que as empresas estrangeiras mandassem todo o dinheiro para fora do país. E ele queria fazer reforma agrária. E ele queria fazer mesmo. E aí, que a elite brasileira faz? O Jango é comunista. Óbvio que o Jango é comunista, o Jango vai impor o comunismo. Gente, você está no auge da Guerra Fria, isso aqui é anos 60. Guerra Fria. Só pra piorar. Oi? E só pra piorar, antes de tudo, ele estava na China. Isso. Só que assim, o Jango, ele não era socialista. Ele era um trabalhista que queria que o Brasil, colocar o Brasil numa posição de competição dentro do sistema. Em nenhum momento ele queria fazer o que fizeram em Cuba, por exemplo. Mas quem quer derrubar o Jango, vai lá e começa, não, porque ele é comunista, ele vai destruir o Brasil, comunismo mata as crianças. Na época não tinha esse lance de kit gay ainda, né? Tinha outras coisas. Então, o que o Jango faz? Bom, eu preciso juntar o povo para eu conseguir passar as minhas reformas. Então, ele vai lá e organiza um comício, dia 13 de março. Agora, contagem regressiva para tomar um golpe. 13 de março de 1964, ele organiza um comício. Assim, gente, a gente precisa ir para as ruas para mostrar para essa elite conservadora, que é uma minoria, que a gente tem poder. E aí os conservadores dão uma resposta também em forma de manifestação nas ruas, que é a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, no dia 13 de março, o Jango põe o povo na rua. E aí os conservadores... Porque, assim, uma coisa, eu tenho dinheiro, né? Como é que eu vou convencer você que é pobre a me defender, a defender o meu dinheiro?
Deus. Deus. Então, o Jango... Professora, Oi. por um segundo eu achei que era tipo marcha católica. Então, Marcha da família com Deus pela liberdade. Não tem nada a ver com democracia, praticamente. isso. Olha para essas pessoas. Você pode olhar na internet todinha, todas as fotos da marcha da família com Deus pela liberdade. Se você achar um negro nessa marcha, Né, Você dia me 13 foi com as pessoas e dia 19 foi com os burros. foi com a elite. Era o gada... Enfim, foi com uma elite conservadora. Olha a roupa dessa mulher, gente. Olha como ela tá vestida. Olha esse casaquinho. Ah, vá. Pobre ela, né? Mas o que eles estão? Eles estão com um crucifixo na mão. Então, assim, nada nesse país funciona mais fácil para manipular o povo. Do que colocar Deus no meio, né? Colocar Deus no meio. E as pessoas não têm o menor escrúpulo em fazer isso. Elas colocam Estado laico. mesmo. E as pessoas que são religiosas, porque o povo brasileiro é muito religioso e é muito fácil manipular o povo brasileiro falando de Deus. Muito. Só ver o presidente de agora. Mas vocês vão ver a história... Meu, sabe... tem um historiador que fala que a função do historiador é fazer as pessoas constantemente se lembrar da história para elas não cometerem o mesmo erro. Então, olha o que eu vou te mostrar. Olha as fotos, né? Então, 13 de março de 64, o Jango põe o povo na rua. Dia 19 de março, os conservadores também põem um povo na rua, parte do povo na rua. Também teve um impacto essa marcha. E aí, olha as fotografias dessa marcha. Jango é comunista. Aí você chega para uma pessoa e fala assim, Jango é comunista. As pessoas falam, e daí? O comunismo é contra Deus. Pronto. Você convence a pessoa. Você não precisa falar mais nada. Não faz sentido. Porque ali ainda era Guerra Fria. Se ele fosse comunista, ele podia ter pedido apoio da União Soviética. Eu sei. É porque ele não era. Então, isso pra eles. Mano. E o Haddad era Nem comunista. pra ele ser de verdade. Gente, você não lembra das Se ele fake fosse, não news? tinha tomado golpe. Burro. Se ele fosse comunista, exatamente. Se ele fosse comunista, ele chamava a União Soviética, a gente tinha tido uma guerra civil, a gente tinha tido uma treta aqui dentro. Mas o Jango não era comunista. Agora, presta atenção nessa foto. Essa fotografia, o Brasil não será uma nova Cuba. Isso é da Marcha da Família com Deus pela Liberdade lá, de 64. Campanha pelo impeachment da Dilma. Ai, professora. Na mesma praça. Dá até um desgosto de ver. No mesmo... O Brasil não será uma nova Cuba? Faz 60 anos. Curioso é que a expectativa de vida de um cubano é maior do que a expectativa de vida média de um brasileiro. Melhores faculdades de medicina do mundo também. Né? Cuba tem inúmeros problemas. Depois, para quem está com dúvida, tem a aula lá de Revolução Cubana. Tem inúmeras questões que um país latino-americano tem, mas não são as mesmas questões. Né? E lembra que Cuba é embargado. O Brasil é vendido. É diferente. Então, olha que fofo. Tudo branco, hein? Tudo branco. Gente, tem umas fotografias, depois, na época do impeachment da Dilma, que também foi uma articulação de um golpe, teve manifestação no Brasil inteiro. Eu cheguei aí na Paulista umas 2 vezes, porque eu falei, eu preciso ver isso. E tinha uma galera branca tomando Heineken. Mano, quem toma Heineken, né? Enfim, procura depois na internet as manifestações pelo impeachment da Dilma em Salvador. Salvador é a cidade fora da África com a maior quantidade de negros do mundo. Procura lá as fotos pelo impeachment da Dilma e acha a população negra naquelas fotos. E aí você me manda, por favor. Como é que vai rolar o golpe agora? O Jango, para aprovar as medidas dele, ele vai se aproximar com as forças populares, o que vai desagradar os conservadores, os empresários, a galera ligada com o comércio, com o capital estrangeiro, e também vai desagradar muito os Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele não quer que o Brasil seja uma nova Cuba, porque para eles é realmente um problema, né? Porque eles estão competindo com a União Soviética e o socialismo, as propostas socialistas nacionalistas são um desafio para ele, né? E aí depois eu vou recomendar até um documentário para você assistir, que tem um documentário que mostra gravações da CIA e de um cara lá, que eu não lembro que cargo político ele tem, o Lincoln Gordon, conversando assim, tipo, se o Jango não cair, a gente interfere. Então, assim, já tinha forças militares dos Estados Unidos prontas para intervir no nosso país, caso a nossa elite não conseguisse derrubar o Jango sozinha.
Então, a gente teve muito apoio. Os Estados Unidos bancou muita propaganda anticomunista aqui no Brasil. Enfim, no dia 25 de março de 64, o Jango vai lá, rolou uma revolta de marinheiro. O Jango vai lá e anistia esses caras. E aí o exército vai ficar putaço com o Jango, porque tipo, ele se meteu nos assuntos militares. Né? Ao invés, os militares querendo punir os marinheiros, o Jango vai lá e anistia, porque o Jango tinha essa mania, né, de tipo, não bater em trabalhador, uma coisa, sabe, desagradável. Dentro do meio militar, isso foi considerado um insulto. Então, assim, o Jango meio que terminou de se enforcar. Putz, meu computador vai acabar a bateria. Parece que ele foi aceitando aos poucos, né? Tipo, ele foi se conformando. Ele era meio peitudo. Tem um discurso dele que ele faz para militar, que ele fala que para acabar com a desigualdade social do Brasil precisava ter reforma agrária. Ele faz um discurso, menina. Ah, eu vi, professora. Lindo. Então ele mexeu com todo mundo que tinha poder e privilégio. No dia 31 de março de 64 vem o golpe, de fato, né? Então os militares liderados por esse senhor, Olímpio Mourão Filho, eles vão marchar literalmente com as suas tropas fiéis de Minas Gerais para o Rio de Janeiro para depor o João Goulart. E aí como que eles vão fazer? O João Goulart vai ter que fugir, ele vai para o Rio Grande do Sul, depois ele vai ter que sair do país, porque senão ele ia ser morto. E aí, no dia 2 de abril, a gente tem a conclusão do golpe por vias legais. Então, a gente tem o Congresso declarando em sessão extraordinária de madrugada. Os caras não trabalham de sexta, mas nesse dia eles trabalharam de madrugada para declarar que o João Goulart tinha sumido, tinha fugido e que a presidência estava vaga. Para dar o aspecto de legalidade para um golpe. Então, assim, quando alguém fala, o que foi o golpe de 64? Foi uma intervenção militar que teve apoio de parte da sociedade. Teve, sim, apoio de parte da sociedade. Não de toda a sociedade, de parte da sociedade. Teve apoio das pessoas que tinham muito dinheiro. Agora, é golpe ou revolução? Lembra lá dos conceitos. Quem é, que nem o Bolsonaro fala Revolução de 64? Por que ele fala isso? Porque ele é um babaca. Revolução é quando você tem uma população que derruba, que é de fora do sistema, que derruba esse sistema e põe um sistema novo. Em 64, pessoas de dentro do governo derrubaram um presidente que era eleito democraticamente, né, foi eleito dentro da lei, dentro do jogo da época. Esse cara foi posto para correr, sob ameaça de ser morto, e o sistema não só continuou o mesmo, como ele foi agravado, continuou a privilegiar os latifundiários, o capital estrangeiro, e não vai melhorar a vida da população. Mas não é assim que a mídia anuncia. Olha como a mídia anunciou. Ranieri Mazzilli era o cara que era presidente da Câmara, aí ele se torna o presidente, porque o Jango sumiu, o Jango foi embora. Cessadas as operações militares, a calma volta a reinar no Brasil. O Estado de São Paulo, o Estadão, vitorioso movimento democrático, você derruba um presidente eleito e chama de democracia. Jornal O Dia, fabulosa demonstração de repulsa ao comunismo. Esse jornal, à última hora, se ferrou, né? Eles tentaram lá denunciar algumas coisas e a última hora foi depredada e incendiada. O Globo, empossado Mazzilli na presidência, ressurge a democracia. Então, a mídia brasileira, que também está sendo favorecida financeiramente, apoia e chama de revolução, porque chamar de golpe é feio. O que eu recomendo para você? Assista esse documentário que chama O Dia que Durou 21 Anos. Nesse documentário você vai ouvir até os áudios dos americanos articulando o Jungle, né? Porque o Jungle era muito perigoso e se o João Goulart não fosse derrubado, eles derrubariam. E aí, isso aí a gente fala na próxima... é só para fazer um paralelo, né? Sempre que o poder e o privilégio é atacado no Brasil, vem o papo do comunismo. Então, 37, comunismo. Vargas é um ditador. 64, comunismo, ditadura militar. 89, o Collor, mesma coisa. Lula, comunista, minha bandeira jamais será vermelha. Collor, presidente. 2002, quando tinha a eleição, a primeira eleição que o Lula venceu, que o Serra era contra ele. Oi? Bro, eu sei que a aula já tá acabando, mas eu preciso sair. Tá bom, pode ir. Vai em paz. Tchau. Tchau. 2002, Serra ataca e diz que
Brasil vai virar uma Venezuela se Lula vencer. 2002, estou esperando o Brasil virar essa Venezuela. O Brasil vai virar uma vuvuzela. Gente, desculpa, falei 1 hora, né? Isso porque eu queria ser rápida. Tudo bem, foi legal. Acho que foi mesmo. Oh, obrigada. Gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido.